Mas, enfim, mas a ideia, então, é trazer uma perspectiva sistêmica para a fisiologia, né? Essa ideia, né, de uma perspectiva sistêmica, né, quer dizer, a ideia central, ela foi colocada aqui, isso aqui, na verdade, eu não chamo nem de um artigo, pessoal, é um manifesto, né, isso aqui é um manifesto, né, para uma fisiologia sistêmica. Esse aqui foi um manifesto, né, que ele foi o produto do primeiro SES, né, que é o Simpósio de Ecofisiologia Sistêmica, que a gente começou uma série de eventos nessa área em 2014, né, e eu com grandes amigos e cientistas que eu admiro muito, como o Rafael, o Kaique, da Federal de São Carlos, o JP, o Natal, enfim. Né, algumas pessoas, depois desse primeiro encontro, a gente resolveu criar esse manifesto. Né? E, então, assim, essencialmente, as coisas que eu vou discutir com vocês, elas estão, de certa forma, sumarizadas nesse texto, que, obviamente, depois o Rafael, eu posso compartilhar com vocês, para quem tiver interesse, eu passo para o Rafael o PDF, mas, enfim, isso é acesso livre, tá no meu ResearchGate, enfim, quem quiser depois ter um texto base, assim, podem se fiar nisso, né? Mas, enfim, mas eu acho que a primeira questão que a gente tem que deixar formulada aqui, né, é o seguinte, se eu estou falando de uma perspectiva sistêmica, né, é importante a gente entender um pouco o que essa perspectiva sistêmica da ciência, ela difere, né, de um paradigma clássico na ciência, né? Então, a primeira coisa que é importante, assim, a gente ter em mente, é que a gente está falando aqui, né, de perspectivas científicas diferentes, né? E perspectivas científicas diferentes, elas são essencialmente baseadas em paradigmas científicos, né? Paradigmas científicos, na perspectiva do Thomas Kuhn, né, que é um livro que eu recomendo muito, né, para os mais jovens, chamado A Estrutura das Revoluções Científicas. Né? Então, nesse livrinho do Thomas Kuhn, livrinho em tamanho, mas é uma obra de epistemologia da ciência fantástica, né? Uma das mais icônicas que a gente tem. Né? O Thomas Kuhn, ele mostra para a gente que a ciência evolui. Né? A ciência evolui. Né? Ou seja, ao longo da história da humanidade, à medida que as pessoas vão descobrindo coisas novas, desenvolvendo novas tecnologias e, sobretudo, criando uma perspectiva sobre o mundo, né, a ciência muda, a ciência evolui. Né? Então, o que a gente tem, né, num determinado momento histórico, né, é que é um conjunto de regras, conjunto de teorias, conjunto de conceitos que são aceitos pela grande parte da comunidade científica. Isso é o paradigma. Né? Só que à medida que esse paradigma ele começa a deixar algumas questões em aberto, né, e especialmente produzindo questões que extrapolam os limites desse paradigma, né, esse paradigma ele começa a ser questionado em alguns aspectos e complementado em outros, ou seja, expandido. Né, de maneira que, ao longo do tempo, né, a ciência acaba criando uma estrutura de pensamento nova, né, ou uma estrutura de pensamento que muda. Né, e isso permite a ciência evoluir, né, com novas questões, novas tecnologias, etc. Né. Então, o que eu vou falar essencialmente para vocês é isso. Né, é uma perspectiva, né, científica para a gente abordar problemas que são abordados há séculos já. Né. Pois bem, essencialmente, né, o paradigma clássico ele é baseado em dois grandes pilares. Né, em dois grandes pilares. Né. A cosmovisão mecanicista, né, newtoniana, pós-revolução galileana, né, e a perspectiva cartesiana, né, a perspectiva analítica, do pensamento analítico cartesiano. Né. Esses dois pilares, né, eles essencialmente construíram não só o modo de fazermos ciência, mas o modo de pensarmos sobre o mundo. Né. Por mais que a gente nunca tenha refletido sobre isso, quando a gente faz ciência, quando a gente olha para o mundo, quando a gente desenvolve uma pesquisa científica, quando a gente, enfim, faz algum experimento, né, a gente faz isso dentro de um modelo, né, de um modelo de mundo. Né? Então, assim, que modelo de mundo é esse? Esse modelo de mundo, né, ele é essencialmente pensado no modelo determinista.
né? No modelo determinístico, que veio do pensamento mecanicista newtoniano, que é aquele modelo que tem como metáfora do universo o relógio, né? Então, eu gosto aqui de enfatizar isso, né? O modelo newtoniano de mundo, né? Ele concebe o mundo como um grande relógio mecânico, né? E qual é a questão do relógio mecânico, né? A questão do relógio mecânico é que ele pressupõe que o funcionamento desse relógio ele é derivado, né, de relações de causas e efeitos, de causas que determinam efeitos, né? Isso que a gente chama de causalidade determinística, né? Ou seja, a partir do momento que você tem o conhecimento dos componentes de um dado sistema, né, e você conhece, né, a natureza físico-química desses componentes, você conseguiria construir um modelo, né, de mundo, né, em que esse modelo ele é explicado por relações de causas e efeitos, em que causas determinam efeitos com uma dada previsibilidade, né? Então, essa é a essência, em outras palavras, do pensamento mecanicista, né? Um determinismo, né, que gera, então, inclusive, assim, metáforas como a do demônio de Laplace, né, que supostamente o demônio de Laplace, né, ele é uma figura mítica, né, que tem a possibilidade de conhecer o estado do universo num dado tempo, ou seja, ele conhece a posição e a velocidade de todos os átomos do universo num dado tempo. E a partir desse conhecimento, o demônio de Laplace, né, ele conseguiria prever, né, o futuro do universo. Por que ele conseguiria prever o futuro do universo? Porque, dado um conhecimento total sobre um sistema, né, e conhecendo as relações de causa e efeito determinísticas, você conseguiria criar um modelo, né, e prever o funcionamento do universo. Bom, então essa é essencialmente a nossa perspectiva de uma forma geral, né? Nossa perspectiva de encontrar causas que determinam efeitos de uma maneira bastante linear, né? Bastante direta. Pois bem, o outro pilar da nossa ciência é a maneira de estudar sistemas mecânicos, né? E perceba, quando eu falo em mecânico, né, é algo tão imbuído na nossa mente, na nossa cultura, que a gente vira e mexe, a gente fala assim das belezas do mecanismo, do metabolismo da planta, a gente se refere ao cérebro como uma máquina poderosa, a gente se refere à natureza como uma máquina perfeita. Então, a ideia de máquina, né, ela, mais do que uma metáfora, ela reflete uma visão de mundo, que é uma visão de mundo determinista, de causas e efeitos determinísticos, né? Então, como que você estuda um universo mecânico? Você estuda o universo mecânico através da análise, né? E aí vem a grande contribuição de Descartes para a nossa ciência, né, que permitiu alavancar a nossa ciência de uma forma poderosíssima, né? Então, no discurso sobre o método de Descartes, de 1790, se eu não me engano, né, o Descartes ele cria o método científico, ele cria, na verdade, as bases do método científico, né, que é, a partir de você definir um dado problema, né, para estudar esse problema, você deve decompor esse problema, ou seja, você deve analisar esse problema. Ou seja, se o teu problema é entender o mecanismo, né, de um dado fenômeno, você primeiro deve, né, decompor esse fenômeno em suas partes, né, compreender a natureza físico-química dessas partes e estabelecer as relações de causa e efeito entre os componentes, né? Então, vocês percebam que essa lógica cartesiana, ela é esplêndida, né? É uma lógica absolutamente racional e, ao mesmo tempo, intuitiva, né? Porque a análise, né, a decomposição de um problema, ela está na natureza humana, né? Que quem, quando criança, não destruiu alguma coisa para ver como é que funciona, o que tem por dentro, por absoluta curiosidade, não? Então, o método cartesiano ele é brilhante nesse aspecto, né? Tem um problema muito grande, decompõe esse problema, né? Estuda os seus componentes, né, e tente estabelecer as relações entre eles. A grande questão é que, numa perspectiva mecanicista, né, você vai buscar o quê? Você vai buscar relações entre os componentes determinísticas, de causas e efeitos.
Ou seja, no caso do relógio, né, isso funciona muito bem, porque, por exemplo, a velocidade, né, dos ponteiros dos minutos, ou dos segundos, ou das horas, se estabelecem por relações muito precisas, né, entre engrenagens de tamanhos específicos. Ou seja, toda vez que você relacionar engrenagens com uma certa relação de tamanho, de raio entre elas, você vai obter, né, de uma forma bastante previsível, a velocidade de um determinado ponteiro. Então, aí você tem uma relação, obviamente, de causas que determinam efeitos, né? Quer dizer, relações entre engrenagens de certos tamanhos que determinam a velocidade que o ponteiro no relógio vai girar. Ou seja, para sistemas que se comportam como mecanismos, né, essa abordagem ela é absolutamente perfeita e genial. Então, esse é um aspecto da ciência clássica, decomposição, análise, né? Essa análise, essa análise cartesiana, né, ela implicou, né, numa perspectiva que a gente chama hoje de reducionista. Por que reducionista? Porque a gente tem, a partir dessa lógica mecanicista e cartesiana, a gente pressupõe que a compreensão de qualquer fenômeno vai depender, né, do conhecimento das suas partes. E você pressupõe que essas partes, elas determinam, são causas e efeitos. Né? Então, essa é a pressuposição. Perfeitamente lógica, perfeitamente racional. Né? Bom, dado isso, né, como é que você entende efetivamente o fenômeno inicial? Você faz a síntese. Né? Então, após a decomposição, você faz a síntese, que, entre outras palavras, é juntar todas as peças, né, partindo do princípio, que pode ser um precipício, né, dependendo de como você faz esse estudo, você cai no precipício, né, você parte, então, do princípio, né, que você compreende satisfatoriamente bem as relações de causa e efeito entre os componentes e você consegue reconstruir, né, ou compreender e explicar o fenômeno original. Né? Então, isso é o aspecto central da ciência e é isso que a gente faz. Né? É isso que a gente faz. Então, assim, a fisiologia, como eu vou mostrar para vocês, na verdade, ela trata de um aspecto da natureza de um fenômeno. Que fenômeno que é? As plantas. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa biologia molecular, a gente está usando a mesma lógica. Né? A gente está tentando compreender os componentes supostamente primários da organização para poder entender, né, fenômenos de maior complexidade. Né? A questão, isso em si não é problemático. O grande problema disso, né, é a suposição, né, de que você vai encontrar relações causais, determinísticas. Esse, na verdade, é o grande problema. Né? Na verdade, o pensamento analítico, por si só, ele é brilhante, ele é muito lógico. Né? A gente não consegue abordar um problema unicamente na perspectiva top-down, né? Quer dizer, uma perspectiva holística, digamos assim. Né? Você tem que ter um conhecimento mínimo, né, das propriedades básicas, essenciais, né, dos componentes de um dado sistema. Né? Então, a grande questão não é a análise, mas a grande questão é como a síntese é proposta. Né? Então, esse é o fundamento. Bom, acontece o seguinte, né? Acontece que no mundo, especialmente no mundo de fenômenos biológicos, né, as relações, as interações entre os componentes de um dado sistema, né, não são relações necessariamente determinísticas, em que você tem causas que determinam efeitos específicos. Né? Muitas vezes, né, as propriedades de um certo fenômeno, né, que a gente chama de propriedades emergentes, elas se encontram nas interações entre os componentes. Aí é que está. Né? Essa é a grande sacada assim, da perspectiva sistêmica, né? Que propriedades por exemplo, propriedades de determinados fenômenos biológicos não são propriedades que são inteiramente contidas nas partes, e nem da soma das suas partes, mas sim produto da interação, né? Só que o que acontece? Qual é a dificuldade disso? A dificuldade disso, né, é que, em função da tradição cartesiana, da tradição analítica, né, a gente vê o mundo absolutamente fragmentado. A gente vê o mundo disciplinarmente. Né? Então, por exemplo, percebam que quando você faz qualquer curso, seja de graduação ou pós-graduação, né, o que a gente tem? A gente tem disciplinas.
né? Então, por exemplo, o pessoal, a gente que é formado em biologia, né, a gente vê N disciplinas, ou seja, a gente, de alguma forma, está na lógica pedagógica, né, que para você entender o fenômeno biológico, o fenômeno vida, né, basta você ter disciplinas, né, e basicamente se vire com isso, né, e eventualmente a gente consegue, dentro de certas possibilidades, né, interagir a áreas diferentes do conhecimento, né. Mas a questão é o seguinte, né, a questão é que o foco, né, isso que a gente vai discutir para frente, é que a natureza da complexidade dos sistemas biológicos, né, ela depende, obviamente, das propriedades físico-químicas dos seus elementos, mas, essencialmente, vai depender da maneira como esses elementos interagem, gerando propriedades que nós chamamos de sistêmicas, né, ou propriedades emergentes, né? E como essas interações entre os componentes são interações não lineares, são interações múltiplas, né? Essencialmente a gente trabalha com redes, essas redes podem ter configurações diferentes dentro de um determinado espaço-tempo, né? Então o determinismo de princípio na ciência, ele é muito, digamos assim, flexível e incipiente para a gente entender os fenômenos de maior complexidade, né? Então, essencialmente, um pensamento sistêmico, né, uma teoria sistêmica do conhecimento, ela é baseada, né, na compreensão das relações entre os objetos de um sistema. Só que, obviamente, né, para você entender como objetos interagem uns com os outros, você tem que ter o conhecimento analítico, mecânico, das propriedades físico-químicas das partes. Né? Então, a grande mudança, né, de perspectiva entre a ciência clássica, newtoniana, cartesiana, é que, nessa ciência clássica, os objetos são o foco do estudo, ou seja, a descrição de objetos, a descrição de composição. Perguntas o que é feito, como é feito, né? No pensamento sistêmico, o foco é como esses objetos interagem uns com os outros e produzem, né, fenômenos que efetivamente são avaliados, né? E eu vou dar um exemplo muito simples disso, né, que não precisa da gente entender fenômenos biológicos muito complexos. Por exemplo, as próprias propriedades termodinâmicas de um gás, né, são propriedades que não são contidas nas propriedades físico-químicas dos átomos de um certo gás. O que eu quero dizer com vocês? Por exemplo, pressão e temperatura não são propriedades de átomos de um gás em particular. Pressão e temperatura são propriedades que surgem na maneira como esses átomos ou essas moléculas de um gás interagem entre si num dado espaço confinado, num certo ambiente. Ou seja, se você quiser entender a natureza das alterações termodinâmicas, né, como variações de transferência de calor, temperatura, não é suficiente você conhecer profundamente as propriedades físicas dos átomos, entende? Então, propriedades simples como pressão e temperatura são propriedades sistêmicas. São propriedades que não estão contidas nas partes. Você precisa extrapolar e entender o fenômeno como um todo. Então, essa é a grande questão, né? Bom, e aí vem a grande pergunta, né? Nos últimos anos, né, particularmente a partir da década de 90, parece que algum movimento nesse sentido, no sentido sistêmico ou sintético, né, começou a aparecer. Porque, assim, o que aconteceu mais ou menos até a década de 90? Né? Então, a ciência ela veio muito forte no movimento analítico, né? Ou seja, no movimento de descobrir, né, como é que os fenômenos biológicos eles operam, como eles são explicados, né? Pensando do ponto de vista analítico, né, e mecanicista, né, se supõe que qualquer comportamento biológico, qualquer fenômeno fisiológico, por exemplo, né, são fenômenos que podem ser absolutamente explicados e definidos e determinados pelo conhecimento dos componentes integrantes essenciais e mínimos de um dado fenômeno, né? E se avançou muito nessa pesquisa, decompondo os sistemas, né? Então, se a gente for fazer assim, uma brevíssima
síntese histórica da ciência, né? Perceba assim, qual foi a primeira ciência, pelo menos biológica? A taxonomia. A taxonomia aristotélica. Aristóteles tentou criar classificações dos seres vivos, não é? Então, assim, entender minimamente o que são seres vivos e tentar agrupá-los, né? Bom, rapidamente avançando, na Idade Média, né, a gente teve estudo dos corpos, estudo da anatomia, da morfologia humana, né? E à medida que a tecnologia avançou, né, da anatomia você passa para estudos histológicos, de tecidos você estuda células, de células você estuda os seus componentes químicos metabólicos, né, e até culminar, né, na grande era genômica, né, de meados para final da década de 90. Pois bem, né, o que aconteceu, qual é o movimento que está se dando agora? Então, assim, a ciência, então, ela veio num processo analítico bastante importante, profundo, né, e chegou na era genômica, né. Agora, percebam que é um movimento, né, num outro sentido, um movimento que supostamente é um movimento de síntese, né? Você vai subindo a escala, do genoma para o transcriptoma, para o proteoma, para o metaboloma, né? Para o fenoma, né? Ou enfim, vocês entenderam o espírito da coisa, né? Tentar voltar, né? Fazer a síntese cartesiana. Bom, a grande questão que eu coloco, isso é uma questão filosófica, de fato está se procurando por uma síntese, né? Ou o que está acontecendo é que nós chegamos, né, numa análise muito profunda da natureza bioquímica de seres vivos e as explicações dos fenômenos fisiológicos não foram satisfatórias. A gente percebeu, né, que para um genoma funcionar não basta você ter sequências. Essas sequências elas têm que ser lidas, e essas sequências elas podem ser lidas de várias formas. E não basta você ter a leitura dessas sequências informacionais genéticas. Essas sequências elas precisam ser ativadas ou desativadas e operar de uma determinada forma, interagindo umas com as outras, criando um processo, uma rede complexa metabólica. Mas isso também não é suficiente, porque para entender processos fisiológicos mais complexos, você precisa entender a arquitetura de tecido e etc. Né? Então, o que eu quero dizer assim, que na minha perspectiva, né, esse movimento, digamos assim, bottom-up, né, do genoma para o fenoma, né, e outros omas da vida, né, é mais um movimento, talvez, pela falta, pela incapacidade de entender os fenômenos que inicialmente se queriam entender, né, e perceber-se, de uma forma muito prática, né, de que a regulação do genoma depende de níveis maiores de organização. Ou seja, você, a partir da simples codificação, né, de um código informacional, você não consegue prever mecanisticamente, né, pensando agora nas relações de causa e efeito mecanicistas, você não consegue prever o comportamento do fenômeno no futuro. Né? Ou seja, você pode até ter previsões possíveis de, né? Mas você não consegue ter aquela ideia de síntese, né, baseada em processos mecânicos. Né? Então, essa é a grande questão. Então, assim, na minha opinião, né, esse movimento chamado hoje de System Biology não é necessariamente, né, uma mudança de perspectiva filosófica, não é um movimento sistêmico, é um movimento de reconstrução, né, mas ainda, me parece, né, ainda com um princípio mecanicista por trás, né, buscando estabelecimento de relações de causa e efeito determinísticas, e quando essas relações de causa e efeito determinísticas não são encontradas, se busca explicações no nível superior. Né? Então, me parece que mais ou menos isso está acontecendo. Só que, obviamente, né, ao mesmo tempo, isso despertou também para crítica ao mecanicismo clássico, né, determinista. Então, essa é a grande questão. Bom, então, dentro desse cenário, aonde está a fisiologia? Então, na minha opinião, né, a fisiologia como uma ciência, e obviamente que, como eu sou fisiologista, eu estou colocando aqui ela no papel central, a fisiologia é uma ciência, né,
que interage com muitas outras ciências em muitas outras escalas. Né? Então, assim, para você entender fenômenos biológicos, né, você precisa, né, de conhecimentos associados à biologia molecular e, consequentemente, né, ao conjunto de conhecimentos que se denomina ômicas, né, associados à aerogenômica, né, à bioquímica do metabolismo, né? Mas, ao mesmo tempo, os fenômenos fisiológicos também dependem de características estruturais dos sistemas. Quer dizer, a forma também influencia na função. Né? Por exemplo, uma célula, né, ela é organizada de forma compartimentalizada. Ou seja, a estrutura compartimentalizada de uma célula, ela influencia grandemente a organização metabólica daquela célula. Né? Uma coisa é você ter células compartimentalizadas, outra coisa é você ter um espaço não compartimentalizado com os mesmos componentes bioquímicos. Certamente a organização molecular seria muito, muito diferente. É só a gente pensar numa célula eucariótica e uma célula não eucariótica. Né? É só você ver a diferença de funcionamento, de processo que ocorre ali dentro em função de uma descompartimentalização. Né? E, por outro lado, né, existem os aspectos eco do sistema. Quer dizer, todo sistema vivo, né, ele é imerso num dado ambiente. E todo sistema vivo, fundamentalmente, é um sistema aberto. Né? É o que a gente chama de um sistema termodinâmico aberto e não equilíbrio. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Ou seja, a funcionalidade de um dado processo fisiológico tem uma codependência com o seu ambiente, com a variação do seu ambiente. Né? Em outras palavras, eu quero dizer o seguinte, né? Na prática, para você entender um fenômeno fisiológico, você tem que entender como esse fenômeno fisiológico ele se estrutura, se reorganiza, né, e efetivamente ele funciona num dado ambiente. Né? E isso é um aspecto central. Né? A fisiologia vegetal é essencialmente o estudo do funcionamento, né, de plantas. E o funcionamento de plantas, ele pressupõe o quê? A temporalidade. Né? Como os processos, né, desencadeados numa hierarquia se dão ao longo do tempo. Só que essa passagem do tempo, como eu vou mostrar para vocês, ela se dá no espaço, e esse espaço muda, entende? Então, para você entender fenômenos fisiológicos, você precisa entender também em que ambiente esses fenômenos se dão. Porque, caso contrário, você vai estar tirando fotos congeladas de um processo. E quando você tira fotos congeladas de um processo, você não está estudando o processo em si, porque o processo é dinâmico. Né? Ele se estrutura no espaço e tempo. E a outra questão também, né, que a gente não pode deixar de considerar, é a evolução desse processo. Quer dizer, a carga evolutiva desses processos que determina o funcionamento de uma dada planta. Ou seja, você tem fenômenos evolutivos que estão por trás desses processos fisiológicos, e, ao mesmo tempo, os processos fisiológicos eles vão desdobrar, né, as capacidades de determinado organismo, plantas, sobreviverem, né, e contribuírem geneticamente com as próximas gerações. Ou seja, isso vai afetar, né, a fisiologia do indivíduo, em outras palavras, afeta a dinâmica populacional no futuro. Portanto, você também tem um processo evolutivo. Né? Então, percebam que todas as setinhas aqui, não por acaso, elas têm vai e vem. Elas vão e vão. Né? Ou seja, fenômenos fisiológicos, eles dependem, em outras palavras, portanto, né, da compreensão de outros fenômenos em outras escalas. Então, a fisiologia ela é uma ciência absolutamente maravilhosa por conta disso. Ela não é fechada em si mesma. Aliás, poucas ciências são fechadas em si mesma, né, numa perspectiva sistêmica. Você precisa necessariamente, né, ter perspectivas outras. Você pode escolher focos, né? Então, o foco pode ser biologia molecular, ok, mas você não pode esquecer que em certos aspectos, aquela estrutura, aquela funcionalidade, aquela organização molecular que você está estudando, ela se dá ela se dá no espaço celular, ela se dá no espaço ambiental, né? Ela é influenciada por processos de macroescala, né? E, ao mesmo tempo, obviamente, são influenciadas por processo de microescala.
né? Ou seja, sempre quando você escolhe um nível para estudar, né, a gente tem que entender, e esse é a grande sacada, eu acho, né, você tem que entender que aquele fenômeno observado, ele pode ter influências, né, de escalas além, para cima e para baixo do que você está estudando. Eu vou mostrar isso mais claro. Bom, mas uma grande questão é o seguinte, né, que eu acho que poucos fazem, né, por incrível que pareça, assim, mas no final das contas, o que é uma planta? Né? Vocês já pensaram nisso? Né? O que é uma planta? Né? Vocês já começaram a fazer um estudo, se perguntar, mas que planta? Eu não estou perguntando, aqui, o que é uma planta não é assim o gênero, a espécie, nada disso. O que é a planta como organismo vivo? Né? Ou, do ponto de vista mais filosófico, o que é ser uma planta? Né? Vocês já tentaram entender o que é ser uma planta, o que é uma planta? Né? Essa é uma questão muito importante, né, que muitas vezes a gente ignora. Por quê? Porque para a gente entender um fenômeno, a gente precisa entender a natureza básica desse fenômeno. Né? E plantas são organismos sésseis. Né? Isso é muito importante, porque a sessilidade desses organismos, né, evolutivamente estabeleceu o padrão de crescimento desses organismos, que é um padrão modular. Então, plantas são organismos modular, e por serem sésseis, eles não têm a capacidade de fuga, de escapar do seu ambiente. Então, elas têm que enfrentar constantemente todas as possíveis variações dos fatores do seu ambiente, sejam biológicos ou sejam de ordem abiótica, em ambientes distintos, né? Em ambientes distintos, quer dizer, então uma planta, na verdade, ela é um organismo que ocupa dois espaços e tempos ao mesmo tempo, né? O espaço aéreo e o espaço subterrâneo, entende? E ao mesmo tempo, né, como ela é um organismo modular, né, você não tem uma central de processamento nas plantas, né? Cada parte da planta, cada folha, por exemplo, ela está num ambiente que pode ser muito diferente da outra, né? Então, por exemplo, se a gente considerar esse esqueminha aqui de árvore, né, você percebe facilmente que o ambiente dessa folha é muito diferente do dessa folha, né? Ou seja, isso obviamente, num organismo que não tem um cérebro, né, quer dizer, não tem uma estrutura central, você vai ter o predomínio de respostas locais. Né? Isso vale para a parte aérea, né? Isso vale também para o solo. Por exemplo, enquanto uma parte da raiz pode estar explorando o solo com alguma quantidade maior de água e nutrientes, né? A outra pode estar enfrentando patógenos. Tá certo? Né? E essa descentralização das plantas, né? Eu tenho a impressão que ela vem sendo muito ignorada, né, nos estudos fisiológicos propriamente ditos. Por que eu digo isso? Porque por várias limitações, né, tecnológicas, financeiras, etc., mas especialmente por limitações intelectuais, no sentido de visão de planta, né, a gente parte do pressuposto, né, que determinados módulos podem representar o comportamento da planta como um todo. Né? Então, por exemplo, eu vou estudar atividade bioquímica de uma determinada planta em um determinado ambiente. O que eu faço? Eu faço uma amostra, pego uma folha e digo que aquela folha, aquele conjunto de folhas representa, né, a eficiência de homeostase redox da planta naquele momento. Será que eu estou fazendo isso? Ou será que o que eu estou me referindo é sobre particularmente o que está acontecendo aqui? Né? Porque como a gente vai ver, embora as plantas sejam organismos modulares e descentralizados, ao mesmo tempo, elas possuem, né, uma característica essencial de integração de sinais, que a gente vai falar aqui. Então, por mais que haja uma estrutura modular e que não haja, né, uma coordenação central, existe processo de sinalização a longa distância. Então, o que você está medindo num ponto da planta depende das respostas locais daquele microambiente, mas também depende dos sinais que vêm de outras partes da planta, inclusive das mais distantes possíveis. Né? Então, eu acho que, assim, numa perspectiva sistêmica, né, os fisiologistas não podem ignorar, primeiro, que as plantas são sésseis, né, que elas simplesmente não podem sair correndo dos desafios. Segundo, elas não têm comando central. Né? Ou seja, avaliar a fisiologia de uma planta não é avaliar, por exemplo, a fisiologia do corpo humano. Né? Então, eu quero ver como é que está aí o teu nível de nutriente no sangue. Você tira uma amostra de sangue basicamente de qualquer lugar, porque você tem um sistema único, nós somos um corpo único, centralizado.
né? Eu quero medir pressão, eu posso medir pressão no meu dedo, eu posso medir pressão onde eu quiser, a pressão vai ser representativa. Agora, numa planta, não. A planta é um sistema modular, sem comando central. Uma outra questão que é absolutamente essencial, né, que a gente vai falar um pouquinho mais, é que, embora sejam sistemas modulares, né, elas têm um sistema absolutamente completo de sinalização interna. Então, as partes das plantas estão conectadas entre si, mas não de uma forma centralizada. Né? Um outro aspecto fundamental das plantas, né, é que, por serem justamente organismos sésseis e modulares, elas são extremamente plásticas. Né? Ou seja, elas são muito responsivas e sensíveis à sua vizinhança. Né? E essa sensibilidade, essa responsividade, ela é local, ou seja, ela é modular. Né? Mas, ao mesmo tempo, você também tem uma responsividade, né, distribuída na planta. Isso é muito legal. Né? Isso é uma das grandes questões que a gente precisa começar a entender mesmo. Como é que uma planta consegue coordenar o seu crescimento sem ter um sistema central? Sem ter um sistema, algo minimamente parecido com o sistema nervoso central. Não é? E outra coisa importante, as plantas não são ilhas. As plantas não são ilhas. As plantas têm redes muito grandes de comunicações entre plantas vizinhas, né, que vão desde o reconhecimento de grau de parentesco até, eventualmente, troca de informações elétricas, químicas, que interferem o comportamento umas das outras. Né? Então, quando a gente desenvolve um estudo e isola as plantas umas das outras, a gente está estudando, né, o comportamento de indivíduos, né, mas que, na verdade, em condições naturais, esses comportamentos são alterados pela vizinhança. Né? Então, por isso que é difícil, né, não só por isso, obviamente, mas esse é um dos componentes que torna difícil, né, a partir de estudos de plantas isoladas, você transferir, né, o conhecimento para uma comunidade, para uma população, porque a interferência de umas com as outras é muito grande, elas se comunicam, né, e esse grau de comunicação, ele se dá por uma linguagem química muito complexa, em termos de compostos voláteis na parte aérea, né, inclusive surgiu até recentemente um artigo chamado como é que é? Volatoma, né? Quer dizer, o conjunto de compostos voláteis que interferem na sinalização planta a planta, e uma rede riquíssima de comunicação também entre os sistemas radiculares, né? Inclusive mediado por micro-organismos. Né? Então, as plantas não são ilhas. Né? Bom, e como eu falei, ao mesmo tempo em que essas plantas são sistemas modulares, elas têm uma necessidade também de integrar sinais. Né? Você imagina o seguinte, a percepção é local, ok, né? Mas como é que uma planta, como é que o crescimento da planta diminui como um todo? Porque senão elas seriam monstrinhos, né? Ou seja, de alguma forma, né, o crescimento da planta, a coordenação, por exemplo, de florescimento entre os modos, tem um grau de coordenação. Se tem um grau de coordenação, significa o quê? Que as respostas locais, de alguma forma, elas são dispersadas, né, por sinalização de curta, média e longa distância. Né? Não só utilizando as vias vasculares da planta, mas também utilizando as vias apoplásticas. Né? E existem vários tipos de sinais, né, que permitem uma comunicação de longa distância, né, e com um bom grau de eficiência, né, como ondas de cálcio, ondas de Ross, sinais elétricos. Né. Então, por mais que a planta seja modular, o que está acontecendo num ponto, né, de alguma forma influencia o que está acontecendo em outro ponto. Então, a planta tem essa riqueza, né, de comunicação interna, não só intercelular, mas, de fato, a longa distância, raiz parte aérea raiz, de uma folha para outra. Né? E existem uma grande rede, na verdade, de comunicação envolvendo diferentes tipos de sinais químicos, sinais hidráulicos, sinais elétricos. Né? Então, isso é uma coisa importante, a gente pensar nessa possibilidade de coordenação também entre os fenômenos. Não é? Eu acho que essa imagem aqui, ela é muito característica, assim, eu não sei se vocês já viram, isso aqui foi um trabalho publicado na Science em 2018, né, mapeando, né, os receptores de glutamato cálcio-dependentes, né, com um fluorímetro, né, com um emissor de fluorescência.
né? E o que vocês vão ver aqui, basicamente, é o seguinte, né? Peraí que eu tô... Só um pouquinho, pessoal. Tá. O que vocês vão ver aqui, basicamente, é o seguinte. Isso aqui é uma planta de Arabidopsis, não sei se dá para ver, né? Então, aqui estão as folhinhas menores do ápice dela, né? E as folhas em volta aqui, né? Então, essa planta aqui, ela vai receber um certo estímulo com glutamato, né? E esse glutamato, a planta tem receptores de glutamato, né? E esses receptores de glutamato são cálcio dependentes, né? Então, o que vocês vão ver aqui é a transmissão de um sinal de ondas de cálcio, né? Que estimulados num ponto local, conseguem se espalhar para uma planta através de boa parte da planta, né? E percebam que aqui no canto esquerdo de vocês, existe a marcação do tempo em segundos, né? Mas, enfim, é mais fácil mostrar do que falar. Observe. Né? Percebam que em questão tudo bem que a Arabidopsis é muito pequenininha, né? Mas em questão de alguns segundos, né? Ou poucos minutos, um sinal numa extremidade de uma folha, ele se espalha pela planta inteira. E a gente está falando de um sinal químico. Né? Imaginem a capacidade, né, de combinação de sinais a partir do momento em que, num determinado ambiente, folhas diferentes podem estar sendo estimuladas por estímulos de naturezas diferentes. Né? Então, por mais que a gente pense, né, que a gente controla muito, né, uma condição experimental, né, estimulando isso ou estimulando aquilo, né, internamente a planta consegue distribuir essas informações com uma eficiência muito grande. Né, uma eficiência muito grande. Então é por isso que eu falo para vocês, assim, embora sejam modulares, existe uma integração muito importante em várias escalas de organização. Né. Então, aquele esqueminha, inicialmente, que eu coloquei da fisiologia como uma ciência central, né, na verdade, não basta só você entender o contexto disciplinar da fisiologia, das interações com outros, né? O que é absolutamente fundamental, né, é você entender o funcionamento das plantas no ambiente variável, né? Porque, à medida que como as plantas são sistemas termodinamicamente abertos e no equilíbrio, né, o ambiente tem um efeito muito grande sobre a possibilidade de reorganização fisiológica da planta, ou seja, a planta é um organismo plástico. Né? Então, dependendo do ambiente, obviamente, dependendo das características genéticas da planta, né, respostas vão se desdobrando, respostas vão simplificando, né, inclusive determinando se essa planta sobrevive ou não. Né? E outra coisa fundamental, todos os processos fisiológicos, eles se dão no tempo, eles evoluem no tempo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma imagem que exemplifica muito isso. Fisiologia é processo, processo é função no tempo. Esse é o desdobramento. Né? E como a gente aqui não está lidando com relógios mecânicos, essa temporalidade dos processos fisiológicos é uma temporalidade não linear, é uma temporalidade que dependendo do fenômeno, ela pode ter um grau de imprevisibilidade, né, uma complexidade muito grande, né, que é uma das coisas que eu tenho estudado recentemente. Né. Esse é um aspecto importante. O outro aspecto importante, né, como eu já mencionei rapidamente, é que plantas são sistemas hierárquicos. Quer dizer, qualquer sistema biológico é um sistema hierarquizado. Né, quer dizer, você tem tecidos compostos por células, células compostas por redes bioquímicas. Né? Então você tem uma escalabilidade na planta. Né? Você tem uma escalabilidade. Né? O que é uma escalabilidade? A gente sempre está trabalhando com redes dentro de redes. Sempre trabalhando com redes dentro de redes. Então não interessa o nível hierárquico que você escolhe, se você trabalha com a célula, se você trabalha com uma reação metabólica, se você trabalha com um metabólico, seja lá o que for, está sempre inserido em redes. Né? Então, você tem sempre redes dentro de redes. Né? Então, em outras palavras, né, isso aqui é uma imagem também do trabalho da Pinheiro e da Manuela Chaves, que representa muito bem o que acontece. O que a gente, na verdade, estuda? Né? A gente estuda redes. Né? Então, por exemplo, um simples estímulo,
como a falta d'água, é capaz de entrelaçar e alterar uma série de componentes que fazem parte de uma única rede. E não uma rede numa única escala, mas uma rede que se desdobra em várias escalas. Né? Então, a gente fala de redes gênicas, a gente fala de redes metabólicas, a gente fala em tecido, que são redes celulares, né? A gente fala no organismo, que são redes modulares. Então, são sempre redes dentro de redes. Né? E diferentemente, né, do que pressupõe o pensamento clássico mecanicista e cartesiano, né, você tem sim, obviamente, né, o que a gente chama de uma hierarquia de relações bottom-up, ou seja, genes, né, influenciando o desdobramento de proteínas definindo vias e assim por diante. Mas, entretanto, você tem também o que a gente chama de causação descendente. Né? Causação descendente. É quando os níveis maiores, né, de organização influenciam o comportamento. Por exemplo, aquela rede de sinalização que eu acabei de mostrar para vocês lá da Arabidopsis, né, aqueles sinais eles vão influenciar o comportamento do metabolismo celular, né, dos mecanismos subcelulares. Né? Você tem, por exemplo, embora a sequência proteica vai depender, né, obviamente, do código genético que você tem para essa sequência, a leitura desse código depende de uma atividade proteica metabólica. Né? Então, você não tem só um sentido de causação, você tem a causação descendente também. Né? E normalmente, está muito arraigado ainda na nossa cultura científica, né, a causação ascendente. Né? E a causação ascendente dentro de uma perspectiva mecânica, em que você tem determinações, uma coisa determina a outra de forma ascendente. Ou seja, em outras palavras, né, existe uma perspectiva, né, de que você conhecendo, né, os componentes em escalas menores, você conseguiria, a princípio, criar um modelo para prever o funcionamento nas escalas superiores. Né? Percebam, então, aí que isso pressupõe, né, exatamente uma síntese cartesiana, mas uma síntese cartesiana baseada em relações de causa e efeito determinísticas. Né? E percebam que, nesse modelo, o ambiente é desprezado. Quer dizer, como é que o ambiente interfere nisso tudo? Em geral, você tenta congelar o máximo possível. Né, para você tentar descrever o melhor possível a complexidade estrutural de um fenômeno. Né. Esse, como eu falei, é um aspecto fundamental, mas isso não é suficiente para a gente entender, né, o desdobrar dos processos fisiológicos. Né. Então, isso afeta até o próprio conceito de gene. Né. O conceito de gene tradicional, por exemplo, são determinantes do fenótipo, né, não necessariamente uma sequência bioquímica. Né? Então, essa causação aqui, né, essa causação direta, né, ela, na verdade, ela é influenciada, né, por uma série de possibilidades outras de redes biológicas, seja redes metabólicas, sinalizações sistêmicas, né, tudo isso sendo, de certa forma, afetado, influenciado pelo ambiente. O ambiente não causa isso é importante dizer. Né? Aqui, né, para deixar muito claro, né, um dos pontos centrais do pensamento sistêmico, né, é, de certa forma, quebrar a ideia de causalidade determinística, né, e entender a interação dos processos como processos que habilitam outros processos, influenciam outros processos. Você tem múltiplas causas, você não tem uma via só de causação. Né? Essa que é a grande questão. Né? E você tem a via de causação descendente também. Né? Isso que é uma coisa importante. Essa causação descendente, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, você está querendo estudar comportamento fotossintético. Ótimo. Para entender fotossíntese, você tem que entender a bioquímica da fotossíntese. Você tem que entender a biofísica da fotossíntese, óbvio. Mas quando a gente pensa, por exemplo, na fotossíntese de uma planta, a gente tem que entender o seguinte, que a taxa fotossintética, por exemplo, claramente vai depender da eficiência fotoquímica, vai depender da eficiência bioquímica, metabólica, mas ao mesmo tempo a taxa real vai depender, por exemplo, se uma folha está sombreando a outra, se uma folha está mais exposta ao sol ou não, se a temperatura daquela folha é limitante ou não para a fotossíntese. Quer dizer, o desdobrar do fenômeno fisiológico, fotossíntese,
né, ele depende de outras características, a funcionalidade, eu quero dizer, depende de outras características além da natureza biofísica e fisicoquímica. Né? Uma coisa é estudar os processos à escala biofísica, outra coisa é estudar os processos na escala bioquímica, outra coisa é estudar o processo fisiológico. Né? E existe, de certa forma, né, uma certa cultura de que o fenômeno fisiológico ele é completamente dependente das escalas biofísicas e bioquímicas. Né? Claro que ele é limitado por isso, mas o desdobrar dele, quer dizer, o efeito propriamente dito, vai depender de como tudo isso interage, né, no ambiente, ou seja, de como a bioquímica é alimentada pela fotoquímica, qual que é a retroalimentação disso. Né? Será que uma taxa fotossintética de uma folha é suficiente para você determinar a capacidade de assimilação de carbono da planta? Né? Depende do ambiente, depende da arquitetura da planta. Né? Então, o pensamento determinístico, ele leva a entender que a gente conseguiria, a princípio, né, descrevendo, né, os componentes centrais, né, inferir sobre os fenômenos mais sistêmicos da planta. E muitas vezes você até confunde o fenômeno fisiológico com o fenômeno bioquímico. Isso é uma coisa bastante interessante, né? Ao ponto, por exemplo, de você pensar numa fisiologia molecular. O que é uma fisiologia molecular? O que significa exatamente isso? Na verdade, é a fisiologia estudada na escala molecular. Mas para você entender o fenômeno fisiológico, além da escala molecular, você precisa entender outros processos. Né? Então, esse esquema que eu estou mostrando aqui para você, esse modelo geral, seria um modelo geral do pensamento sistêmico aplicado a qualquer fenômeno, não só fisiológico. Né? Então, a ideia é essa, né? que os comportamentos complexos, né? Eles, no fundo, são propriedades que emergem, né, da auto-organização dos componentes, por exemplo, celulares ou moleculares. Tudo vai depender da escala. Isso é uma coisa importante. Se você escolher uma escala para analisar, você tem que saber assim, tá, quais são os componentes mais simples da organização, hierarquicamente logo abaixo, né, e qual é a estrutura macroscópica que também pode ter feedbacks, né, sobre o comportamento nas escalas inferiores. E como tudo isso se dá, né, num ambiente em constante mutação. Então aí que está, a fisiologia, em outras palavras, né, ela é isso, assim, na minha opinião, numa perspectiva sistêmica. Ela não se resume, né, a compreensão de fenômenos na escala molecular, não se resume à compreensão de fenômenos na escala bioquímica, ela depende de toda essa compreensão para efetivamente pensar na planta, né, na fisiologia da planta. Né? Assim, no fundo, é isso que a gente quer entender. Assim, como a planta funciona. Né? Como a planta funciona. É isso que a gente precisa entender. Né? Só que, como eu falei, aplicando a lógica analítica, a gente tem que entender os fenômenos associados aos níveis de organização hierárquica inferiores. É necessário isso. A grande questão é a síntese. A grande questão é a contextualização sistêmica, que não é suficiente você se limitar a um conhecimento poderoso, né, da bioquímica. E por isso que eu digo para vocês que esse fenômeno de bottom-up das ômicas vai muito nesse sentido. Vai muito nesse sentido, né? Essa questão da genômica indo para a proteômica, para o metabolômica e assim por diante. Né? Ele espelha, de certa forma, isso. Só que não há, na minha opinião, uma clareza epistemológica sobre isso, não há um projeto epistemológico, não há uma visão filosófica da ciência que efetivamente está impulsionando isso, né? que é diferente da concepção clássica, né? Que por mais que a gente não tenha clareza de que a gente está fazendo uma abordagem mecanicista e cartesiana, isso faz parte já da nossa tradição cultural e científica, são 300 anos de história. Né? Então a gente nem pensa, a gente faz. Né? É só que a natureza está mostrando, né, que certos fenômenos, né, como os fenômenos fisiológicos, eles precisam ter uma outra interpretação também. Essa é a questão, ou seja, os fenômenos fisiológicos, eles devem ser interpretados, estudados contextualmente. Quer dizer, o contexto importa, porque o contexto vai interferir na história do sistema, né? O contexto vai interferir
na organização própria do sistema, né, e que tudo isso se dá no tempo. Essa é uma questão importante, né? E na perspectiva sistêmica, né, considerando a organização, a funcionalidade das plantas num espaço variável e no tempo, uma questão central, né, um problema importante do pensamento sistêmico é quão estável é a fisiologia de uma planta. Ou seja, quão estável um sistema fisiológico consegue se manter no tempo e no espaço variável. Né? Essa é uma questão central. Né? Essa é uma questão sistêmica. Quer dizer, quando a gente aplica a abordagem sistêmica, certas perguntas surgem, que não surgem em outras perspectivas. Né? Assim, numa perspectiva mais clássica, né, as grandes questões são do que é feito, como é feito. Né? Na perspectiva sistêmica, né, a questão é como as coisas se organizam, qual é a estabilidade desses processos. Né? Então, nesse sentido, né, existe uma grande complementação de paradigmas. Quer dizer, um paradigma, ele interage com o outro, um fornecendo os componentes para você estudar o todo. Né? Então, nesse sentido, eu gosto de deixar muito claro, não há uma oposição. Eu, por exemplo, sou um dos maiores fãs de René Descartes. Né? E acho o Newton brilhante, porque conceber o universo como ele concebeu é uma coisa assim, absolutamente fantástica. Foi uma quebra de paradigma central na humanidade. Né? A gente sair de um pensamento deísta, né, de que toda organização do mundo depende do efeito de um Deus, partir para uma espécie de mecanismo. Tudo bem que foi um mecanismo construído, mas é um mecanismo que tem uma funcionalidade. Né? Então, essa ruptura, né, feita pela ciência clássica, ela foi fundamental para a humanidade chegar onde chegou, inclusive nas partes ruins dela. Né? Mas, enfim. Então, a questão da estabilidade é uma questão central. Né? E por que ela é central? Porque os fenômenos fisiológicos, eles são fenômenos não lineares, eles são fenômenos que se dão em redes muito complexas. Né? Então, por exemplo, o que vocês estão vendo aqui nesse gráfico rapidamente? Isso aqui é a evolução da taxa de assimilação líquida de fotossíntese no tempo, né, de uma dada espécie, que no caso é o feijão. Percebam que isso aqui são medidas ao longo de 6 horas. E o mais interessante aqui é que essas medidas, por exemplo, elas foram feitas em condições absolutamente controladas. Nada variou aqui, não variou a temperatura, não variou a umidade, não variou a radiação. Essas plantas elas foram monitoradas a cada 5 segundos na câmara de medidor de troca gasosa dentro de fototron. E, ainda assim, olha como oscila, né, as taxas fotossintéticas. Né? Olha como oscila o comportamento das plantas irrigadas e não irrigadas. A escala, a dinâmica. Né? E uma coisa fundamental é que essa dinâmica no tempo, ou seja, a maneira como os processos fisiológicos variam no tempo, tem um efeito muito grande sobre a estabilidade desses processos em determinados ambientes. Em outras palavras, né, quando você tem um ambiente que varia, né, a dinâmica do processo fisiológico vai determinar o quanto aquele processo é estável, ou seja, o quanto aquele processo ele consegue se manter, né, no ambiente variável. Né? E uma ideia central que vem sendo discutida há algum tempo é que a complexidade, né, a variabilidade do fenômeno fisiológico confere estabilidade para as plantas. Ou seja, mais do que esperar que as plantas tenham um ótimo de fotossíntese, aquela coisa assim linear, né, assim, ó, fotossíntese, qual que é o ideal para fotossíntese? É fazer isso aqui, ó, o máximo o tempo inteiro. Isso não é estável. Isso não é estável. Não é estável por quê? Porque o ambiente flutua. Né? Então as plantas elas têm que ter essa plasticidade temporal também, para conseguir se adaptar. Né? E essa plasticidade temporal, ela emerge, né, da complexidade com que os processos metabólicos em várias escalas operam. Né, com osciladores complexos, não lineares, né, ou seja, a dinâmica subjacente à fisiologia da planta tem uma complexidade assim fantástica, que a gente mal consegue explorar. Né, inclusive porque é difícil a gente gerar séries temporais de fenômenos bioquímicos, porque em geral as análises são destrutivas. Então, muito do que a gente não consegue fazer em termos de ciência sistêmica é porque não há técnica para isso. Né? Então, a gente tem que partir de monitoramento de variáveis não destrutivas que a gente consiga avaliar a dinâmica. Isso é fundamental.
né? Fisiologia é dinâmica, fisiologia é processo do tempo. A gente precisa começar a colocar o tempo nos estudos fisiológicos. O tempo é uma variável, né? O tempo não é simplesmente um ponto em que você coleta o seu dado. Não é. O tempo ele é intrínseco, os processos se desdobram, e o desdobramento de processos não lineares no tempo gera uma dinâmica complexa, como vocês estão vendo aqui, né? E particularmente a dinâmica desses processos fisiológicos básicos, como a fotossíntese e a transpiração, a dinâmica estomática, propriamente dito, são sistemas caóticos, que têm uma complexidade, em outras palavras, muito grande, né? E a gente perde isso quando a gente analisa pontualmente. Vamos fazer essa medida aqui. Tá, então imagina que você fez essa medida aqui, tá? Mas o que essa medida representa? E se você tivesse pegado o ponto aqui? Você fala, mas eu faço a média, tá? Mas a média, o que representa a média de algo que varia no tempo? Entende? Então, as técnicas de amostragem que a gente usa, né, são técnicas que perdem, na verdade, a essência do fenômeno fisiológico, que é a temporalidade dele, né? E outra questão também importante, né, e isso de fato tem evoluído bastante, né, com as técnicas de high throughput, da perspectiva das ômicas, né, é começar a olhar para redes, né, não para elementos particulares, não para quantificações de elementos particulares, mas entender as redes, como é que as proteínas interagem entre si em redes proteína-proteína. Isso é fundamental. Mas mais do que entender, né, a estrutura de uma rede proteica, é entender como a dinâmica dessa rede muda no tempo. Porque você pode, obviamente, fazer um mapeamento usando esses softwares, por exemplo, como o Spring, e ver assim, quais são as proteínas associadas à sua proteína em determinada espécie, vamos supor assim. Ok, você vai ter uma rede, né? A questão é, aquela rede, na verdade, ela representa as possibilidades de conexão entre os elementos, seja proteína, seja genes, enfim, não importa, né? Redes. Ok, é só que acontece o seguinte, né, que aquelas conexões, os links entre os componentes de uma rede, eles são variáveis, variam de intensidade, variam de presença ou não presença em função da contextualidade, da temporalidade do processo, né? Então, na verdade, não basta só entender a estrutura da rede, as possibilidades de conexão dos elementos, mas é importante começar a pensar na dinâmica dessa rede. Como é que aquelas conexões variam no tempo, variam no contexto, né? Como é que essa rede se desdobra, como é que muda a topologia dessa rede? As redes não são fixas também, né? Eu tenho a impressão, às vezes, quando a gente olha aquele mapa metabólico no livro de bioquímica, a gente acha que aquilo existe ali dentro da célula. Não existe aquilo lá. Aquilo é um mapeamento. Aquilo são as possíveis conexões, né, que são exploradas, né, pelo sistema auto-organizado no tempo. São as possíveis conexões. Aquilo não existe. Os ciclos eles podem ser revertidos, né, e a gente estuda pontos, né, a gente estuda fotos num filme. Né, então, essa que é a questão. Né, eu acho que a fisiologia ela peca muito por isso. Ela estuda fotos num filme. Né? E a partir de uma fotografia, você quer inferir sobre o filme que passou e continua indo depois daquele momento da fotografia. Esse é um aspecto central. Né? Um outro aspecto central também, e isso é muito importante, associado com a questão da organização hierárquica, é que definitivamente parece que não há a possibilidade de você encontrar, né, um elemento, um componente de um sistema biológico que represente, né, que seja um atributo particular do nível de organização daquele sistema. Né. Como eu mostrei para vocês, né, a ideia é que exista uma organização, né, subindo e descendo, de um nível influenciando o outro. Né, de tal forma, né, que ao longo do tempo, né, essas relações acabam mudando. Então, num determinado momento, né, por exemplo, esses trabalhos que vocês estão vendo aqui, né, foram trabalhos interessantes pelo seguinte, né, a gente mostrou, analisando mais de 30 variáveis fisiológicas de plantas sob estresse hídrico e variação de temperatura, de vários níveis, assim, nível bioquímico até produção da planta, que
dependendo da escala que você observa, você pode chegar a conclusões completamente diferentes sobre o comportamento da planta numa dada condição. Né? Ou seja, no mesmo experimento, se você olha para uma característica, por exemplo, fluorescência da clorofila, você vai dizer, essa planta está estressada. Mas se você olhar para uma outra característica, essa planta não está estressada. Né? Aí você se pergunta, mas espera aí, está ou não estressado? Né? Esse é o problema, não tem um indicador. Não tem indicador. Né? A gente tem que tentar analisar diferentes níveis de organização quando a gente quer fazer uma caracterização da planta num ambiente variável. Né? Porque esses trabalhos eles mostraram, foram bem legais nisso. Assim, se a gente desdobrasse cada um desses trabalhos em 3 ou 4 trabalhos, publicando diferentes conjuntos de parâmetros, cada trabalho ia chegar a uma conclusão diferente. Né? Isso, obviamente, que não faz sentido nenhum. Mas a ideia era justamente mostrar essa. Né? Se você escolhe um nível hierárquico específico, né, por exemplo, para medir, né, a resposta da planta, né, numa determinada contingência, né, sob certas condições, né, a tua resposta vai ser referente àquele nível hierárquico. Se você tivesse medido um outro nível, você ia ver que ou algo aconteceu, ou não aconteceu, ou aconteceu diferente. E, eventualmente, tudo aquilo que você mediu do ponto de vista bioquímico pode não ter interferido em nada na homeostase de crescimento da planta. Né? Essas são coisas diferentes. Então, eu acho que a fisiologia tem que atentar para isso. Né? Que quando a questão se refere à planta, não a uma escala específica, isso é importante deixar claro, várias escalas hierárquicas têm que ser analisadas em conjunto. Né, em conjunto, para tentar fazer um diagnóstico do que está acontecendo com a planta. Né? Em outras palavras, a gente não pode confundir a planta, né, com um indicador numa escala específica. Essa é a grande questão. Né? Então, pessoal, para ficar em mente, assim, né, para a gente ir caminhando para o final. Primeiro, plantas são sistemas hierárquicos. Né? A organização da planta está baseada em sistemas alinhados. Então, a gente sempre tem que pensar que o que acontece numa escala, né, depende da influência da outra. Então, assim, a escala metabólica depende do que acontece nos processos de expressão dos genes, né, e o que acontece na escala metabólica depende de processo de sinalização sistêmica, ou seja, depende dos sinais que chegam ali nos receptores de membrana que vão coordenar essa atividade metabólica também, além do que acontece nos níveis determinados, de certa forma, pelas possibilidades do código genético. Né? Então você sempre tem isso. E você escalona isso. Né? O problema é que não tem uma lei de escala para isso. Essa que é a grande questão. Né? As relações entre as escalas não são lineares. Não há uma lei de escalabilidade. Ou seja, você não consegue, observando um determinado nível de organização da planta, escalonar isso de uma forma linear. Extrapolar isso que eu quero dizer, extrapolar. Falar, olha, eu medi a expressão, esse gene expressou. Então, né, isso vai habilitar, né, a maximização de uma propriedade metabólica. Não é isso. Né? Não há uma relação direta entre isso. Né? Isso vai depender de vários outros fatores pós-tradução. Né? E isso vale para todas as relações entre escalas. Então, é difícil você analisar uma escala e inferir na outra. Tanto do ponto de vista de baixo para cima, quanto de cima para baixo. Né? Isso é uma questão que você tem que ter uma teoria para explicar isso. Né? As propriedades, portanto, desses níveis superiores, né, são emergentes, ou seja, elas têm propriedades únicas baseadas em como os elementos interagem entre si, que vão além das propriedades físico-químicas de cada componente. Né? Aquele exemplo que eu dei, por exemplo, com a determinação da pressão e temperatura de um gás. A pressão e temperatura de um gás são propriedades que não são absolutamente determinadas nas propriedades físico-químicas de um átomo. Um átomo não tem temperatura, ele não tem pressão. Pressão e temperatura são fenômenos emergentes, né, por exemplo. Ou seja, tudo que acontece, em outras palavras, é emergência de algum processo nas escalas inferiores. Né? E, por esse motivo, você não tem um nível de causação privilegiado. Você não pode dizer que isso é a causa de tudo.
ou que isso determina aquilo. Você sempre tem, né, redes que influenciam mutuamente, né, diferentes fenômenos, dependendo da escala que você escolhe para observar. Essa é uma questão importante. Então, na ciência sistêmica, né, o observador, no fundo, né, ele tem um papel central de definir o que está sendo observado. E quando ele define o que está sendo observado, ele tem que ter a consciência, né, de qual é as relações hierárquicas e o contexto dessa escala que foi observada. Assim, se você é um cara que vai trabalhar com ecofisiologia, se você é um cara que vai trabalhar com biologia molecular, né, vocês estão trabalhando em escalas diferentes do mesmo fenômeno. Que fenômeno? Planta. Tá certo? Essa que é a questão. E não tem um nível de privilegiar, de causação específico, único. Quer dizer, isso causa aquilo. Você tem influências mútuas que, eventualmente, você pode ter. É claro que eu não estou dizendo aqui que você tem uma base genética e tudo opera a partir de uma base genética. Né? Por mais plástica que seja uma planta, uma espécie não se transforma na outra. Tem as limitações. A questão é o desdobrar, o desdobrar da função fisiológica. Né? Você não tem cada nível tem uma contribuição. Essa que é a ideia. E o contexto importa. Né? Então, tudo isso, né, vai depender de um contexto muito, muito específico. Né? O contexto importa. Essa é uma grande questão. Ou seja, a funcionalidade, né, da planta, a funcionalidade de um processo depende de um contexto. Né? Tanto interno quanto externo. Né? Então, a gente tem que sempre considerar isso. Né? Por quê? Porque as plantas, como eu já falei, são sistemas longe do equilíbrio termodinâmico. Né? Plantas são sistemas dinâmicos, auto-organizados, né, que dependem de um input e um output contínuo de matéria, de informação. Então, a fisiologia é dinâmica, é estudo da dinâmica, de processos. Né? Claro que, como eu falei, a gente precisa entender a estrutura, mas a fisiologia em si é dinâmica. Né? Ou seja, é a dinâmica temporal de variáveis. Né? E o problema é que essas variáveis, elas têm uma dinâmica não linear, você tem um comportamento variável e com um certo grau de incerteza e imprevisibilidade no tempo. Né? Ou seja, a previsibilidade do comportamento de uma planta no tempo, né, ela tem muita incerteza. Né? Então, isso é uma coisa interessante. Quer dizer, uma coisa que você faz, você determina hoje, você não pode prever que a partir do tempo T1, você vai determinar o tempo T2, T3, T4, Tn da planta. Né? Então, existe essa questão, essa imprevisibilidade, né? E isso limita muito o grau de inferência, de generalização que estudos específicos podem ter. Né? Essa que é a ideia. Né? Então, assim, de uma forma mais lírica, né? Então, assim, qual é o nosso objeto de estudo? Né? O nosso objeto de estudo é a planta no ambiente. Assim. A fisiologia, numa perspectiva sistêmica, é a planta no ambiente. Né? Ou seja, é o estudo da integração dos diferentes níveis de organização da planta, pensando nela como sistema modular no ambiente. Isso, né? Então, mas vocês podem pensar, mas isso é ecofisiologia. Né? De certa forma é ecofisiologia. Né? Mas o que eu estou dizendo, assim, que a ecofisiologia é a fisiologia numa perspectiva sistêmica, em outras palavras. Né? Não existe um ser vivo que não seja um sistema termodinamicamente aberto e não equilíbrio. Todo sistema, a funcionalidade, a organização de um organismo vivo depende das relações que ele tem com o seu ambiente. Né? Ou seja, os limites, né, organizacionais de um ser vivo e do seu ambiente são muito tênues, aonde começa um e acaba outro. Especialmente as plantas. Né? Então, pessoal, agora sim, dá um pouquinho de coisa para pensar também. Né? Quais são as implicações de uma perspectiva sistêmica? Ou seja, que eu quero dizer o seguinte, né? Se vocês entenderam a moral da história, né? Se vocês tiveram uma ideia do que eu estou falando aqui, e se algum de vocês se mostrou motivado, entusiasmado para pensar sistemicamente, né, a gente tem que ter consciência assim, do que significa isso, quais são as implicações.
né? Então, primeira coisa, o conceito de planta tem que ser mudado, né? A gente tem que entender as plantas mais do que coisas reativas que são determinadas pelas contingências externas, tem que pensar em plantas como sistemas com habilidades cognitivas, ou seja, sistemas que simplesmente percebem o seu ambiente, processam essa informação, comparam esse esquema metabólico daquele ambiente com a memória que ela eventualmente tinha das experiências passadas. Essa é uma outra história bem legal também para discutir a memória em plantas, né? E gera uma resposta. Essa resposta não é uma resposta determinada, essa é uma resposta contingencial, que vai depender de como o sistema inteiro interage internamente e com o meio ambiente. Né? Então, plantas não são máquinas, em outras palavras, é isso. Né? Aquela concepção mecânica do universo não se aplica às plantas e nem ao mundo, né, biológico como um todo. Né? Então, essa é uma questão. A gente, para pensar sistemicamente, a gente tem que começar a entender melhor o que é uma planta, ou mais ou menos assim, o que é ser uma planta. Né? Mais do que responder assim, o que é uma planta, assim, como é ser uma planta. Né? Isso é muito difícil para seres nós que somos tão diferentes delas, mas esse é um esforço que a ciência tem que fazer. Né? Implicação para a agricultura. Não tem solução tecnológica sempre para os problemas do campo. Se não tem uma bala na agulha, se não tem um produto que vai melhorar, não tem um gene de tolerância à seca que vai resolver todos os problemas de falta d'água no mundo, não há. Né? Então, assim, os problemas tecnológicos, eles têm que ser pensados de uma forma complexa, eles têm que ser pensados de uma forma integrada, de uma forma sistêmica. Não tem bala de prata para resolver os problemas da agricultura. Você pode ter muitas soluções, né, mas essas soluções, eventualmente, elas falham em circunstâncias que, eventualmente, são levemente diferentes de onde elas funcionam. Né? Então, essa é uma outra questão. Pensar numa agricultura sistêmica, não orgânica. Eventualmente pode ser orgânica, mas a ideia não é essa. Né? A ideia é você traduzir, né, para o campo, para a produção, né, a ideia de uma planta, né, que é um sistema vivo, interatuante, que interage com as plantas vizinhas, que não são máquinas, né, que você aplica isso, ela vai fazer aquilo que você gostaria que ela fizesse, coisas assim. Né. Então, muito na agricultura, né, ainda pode evoluir à medida que a gente vai pensando, né, em estratégias sistêmicas, não só do ponto de vista de produção de conhecimento, mas tecnológico também. Né? E por último, mas não menos importante, né, eu acho que o grande fator limitante, né, para a evolução, né, de um pensamento sistêmico, na verdade, é a academia brasileira. Eu falo daqui da academia brasileira porque é a que eu conheço. Né? Eu não fui formado fora do Brasil, assim como a maioria de vocês. A minha experiência, assim, então, a academia, do ponto de vista didático, pedagógico, ela é completamente inapropriada, né, para a gente desenvolver pessoas que pensem sistemicamente. Né? Então, assim, tem que, na minha opinião, tem que revolucionar completamente a maneira como a gente forma as pessoas na graduação e na pós-graduação. Né? Eu acho que essa pandemia está mostrando um pouco disso para a gente, né? que a gente está vendo no modelo, né, formando assim, formatando as pessoas, né? Pegar seres humanos criativos, né, e transformando em máquinas de fazer coisas em modelos compartimentalizados. Né? Então, eu acho que o grande empecilho para tudo isso, se alguém quiser já me perguntar, eu já digo, não é a questão da filosofia, não é a questão da perspectiva científica, não é só a questão de tecnologia para estudar a abordagem sistêmica, é uma questão mental, é uma questão estrutural, educacional, cultural. Esse é o maior impedimento. Né? E eu falo isso porque, como eu falei assim, eu fiz questão de dizer assim, eu tenho uma formação completamente igual a de todo mundo. Né? Completamente igual a de todo mundo. Né? Mas eu, de alguma forma, né, eu acabei rompendo com isso, e isso me custou muito caro em vários aspectos, né? Mas eu tive que explorar, né, um mundo que não era aquele que estava me sendo dado na academia.
Isso me permitiu estar aqui falando dessas coisas para vocês, independente se vocês concordam ou não, né? E isso, obviamente, acaba influenciando outras pessoas, né? Então, isso aqui eu não posso deixar de agradecer, ao mesmo tempo pedir desculpas para os meus alunos, né? Porque à medida que eles vêm trabalhar comigo, né, eles acabam sofrendo essa influência, né? Isso vai certamente impactar no futuro deles, né? Então, eu mais ou menos eu meio que faço um contrato com os meus alunos que eles tenham ciência e consciência, né, do que é vir trabalhar com alguém que tem uma perspectiva que não é, no momento, pelo menos, do mainstream. Isso vai ter implicações no futuro, né, boas e más. Então, assim, agradecer assim, a minha equipe, né, que a gente sempre tem essas discussões muito estimulantes, né, e ao mesmo tempo que me deixam preocupado, né. Então, esse pessoal que forma o time do LACEV, né, que é o Laboratório de Cognição e Eletrofisiologia Vegetal, né, eu não estou falando sobre isso, mas toda essa perspectiva sistêmica, né, me levou, né, a desenvolver uma compreensão de plantas como sistemas cognitivos, né, e ao mesmo tempo, né, como ferramenta, né, de estudar sistemicamente plantas que eu considero como sistemas cognitivos, eu acabei indo para uma área, né, que ainda é relativamente pouco explorada dentro da fisiologia, que é a eletrofisiologia vegetal, né, que ela tem várias implicações interessantes nesse nosso modelo, inclusive possibilitar, né, o estudo de temporalidade, né, estudar processos temporais, né. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Esse aqui é o nosso patrono, né? Paz e vida longa e próspera para vocês, né? E eu agradeço aí. E eu não vi o tempo nem nada disso, Rafael, mas, enfim, eu pelo menos estou disponível para perguntas e o que vocês quiserem.